O Jogo da Imitação foi um filmaço, né? Sucesso de crítica, de bilheteria, mas o filme que a gente viu na tela é ele mesmo uma espécie de imitação. Nessa nossa análise, a gente vai decifrar a história que existe por trás desse roteiro premiado e descobrir onde termina a verdade e onde começa a ficção. Para a gente ter uma ideia da dimensão de O Jogo da Imitação, vamos começar com este número: 15 milhões de dólares. Pode até parecer muita grana, e é, mas para um drama histórico de Hollywood, olha, é um orçamento surpreendentemente modesto. E agora, olha só o resultado desse investimento. Mais de 233 milhões de dólares em bilheteria no mundo todo. Isso não é só o sucesso, gente. É uma explosão comercial que transformou um filme de orçamento enxuto em um gigante global. E esse sucesso todo não aconteceu por acaso. O filme realmente capturou a atenção do público e da crítica, se tornando um verdadeiro fenômeno. Mas o que exatamente fez ele ser tão poderoso? Bom, a aclamação da crítica foi enorme. Foram 8 indicações ao Oscar: melhor filme, melhor ator, melhor diretor. A lista é longa, mas aqui que está o detalhe crucial. De todas essas chances, o filme levou só uma estatueta para casa. E foi justamente na categoria mais importante para nossa história aqui: melhor roteiro adaptado. É nesse roteiro que a verdade começa a se misturar com a ficção. Antes da gente mergulhar a fundo nos bastidores, vamos só relembrar rapidinho a história que cativou milhões de pessoas no cinema. A trama é daquelas que te prendem, né? Um gênio meio solitário correndo contra o tempo para decifrar o código nazista Enigma e salvar milhões de vidas. É a fórmula clássica do herói incompreendido lutando contra um mal gigantesco. Uma história perfeitamente construída para o cinema. Agora, o que é realmente interessante é que essa corrida para decifrar um código na tela foi, de certa forma, espelhada por uma batalha real nos bastidores só para conseguir tirar o filme do papel. A jornada desse roteiro foi um verdadeiro drama por si só. Primeiro, a Warner Bros. Comprou por uma bolada porque, dizem, o Leonardo DiCaprio estava interessado no papel. Quando isso não foi para frente, o roteiro voltou para o mercado, foi parar nas mãos da Black Bear Pictures e aí começou uma verdadeira guerra de lances. E essa guerra de lances prova uma coisa: a indústria do cinema acreditava muito nessa história. A The Weinstein Company chegou a pagar 7 milhões de dólares só pelos direitos de distribuição, um recorde para a época. Hollywood não estava só interessada, estava apostando todas as suas fichas na história de Alan Turing. Com tanta coisa em jogo, a história precisava ser poderosa. E é aqui que a gente entra no coração da nossa análise, a relação complexa entre o filme que a gente viu e os eventos que de fato aconteceram. Os próprios cineastas, o diretor Morten Taudum e o roteirista Graham Moore, defenderam as suas escolhas. Eles admitiram abertamente que o objetivo não era fazer um documentário, mas sim criar um drama emocional. Vamos dar uma olhada em algumas dessas escolhas. A primeira grande alteração está no próprio protagonista. O filme nos mostra um Alan Turing isolado, quase antissocial, sempre batendo de frente com seus superiores. Só que os relatos históricos indicam que ele era, na verdade, uma pessoa sociável e muito respeitada pelos colegas em Bletchley Park, onde o trabalho era um esforço coletivo. Outra omissão bem importante: o filme apresenta a quebra do enigma como uma vitória puramente britânica. A realidade é que o trabalho fundamental, a base de tudo, foi feito anos antes por criptógrafos poloneses. As contribuições deles foram essenciais para o sucesso britânico. Até o final trágico do Turing foi alterado para ter mais impacto. No filme, a prisão dele acontece um ano antes do que na vida real, é misturada com uma trama de espionagem que nunca existiu e é conduzida por detetives que também nunca existiram. Então, por que essas mudanças todas? Talvez a resposta esteja no próprio título do filme, que tem um significado bem mais profundo do que a gente imagina. O verdadeiro jogo da imitação foi uma ideia proposta pelo próprio Turing, hoje mais conhecida como o teste de Turing. É um teste para inteligência artificial. Uma máquina passa no teste se um humano, ao interagir com ela, não consegue dizer se está falando com uma máquina ou com outra pessoa. Foram com essas palavras que ele abriu seu famoso artigo de 1950. Uma pergunta simples que basicamente deu início a todo o campo da inteligência artificial. Turing não estava apenas quebrando códigos, ele estava questionando a natureza da própria consciência. E isso nos traz de volta ao filme. De certa forma, o próprio longa-metragem também joga um jogo da imitação. Ele nos apresenta uma imitação da vida de Alan Turing, uma versão poderosa, emocionante e muito convincente, mas, ainda assim, uma versão moldada para as telas, não para os livros de história.
Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Onde que a gente traça a linha entre arte e precisão? Um filme tem a obrigação de ser fiel aos fatos? Ou sua principal responsabilidade é contar uma história envolvente que capture a essência emocional de uma vida? A história por trás do jogo da imitação é tão complexa quanto o próprio homem que ela retrata.